Olá, meninos, tudo bem? Continuando aí nas leis das transformações gasosas, agora a gente fala da lei de Gay-Lussac, das transformações isobáricas. Olha só, sob pressão constante, então olha só, se a pressão do sistema é constante, nós já temos aqui o que nós chamamos de transformação isobárica. Lembra de barômetro. O que é barômetro? Barômetro é equipamento de medir pressão, né? Então, uma transformação isobárica, iso de igual, bárica de barômetro de pressão. Então, uma transformação isobárica é aquela que mantém a pressão constante. Então, de novo, sob pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura. Olha o que fala o enunciado, que sob pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ok? Essa é talvez a informação mais importante sobre a transformação isobárica, pelo menos até agora. Olha só, aqui eu tenho um recipiente contendo o mesmo gás da tela anterior, né? E eu tenho dois pezinhos em cima do êmbolo móvel exercendo pressão, né? Essa pressão, eu vou chamar aqui de pressão P, ok? E desse jeito, o gás ocupa um volume, que eu estou chamando aqui de volume V, certo? A temperatura desse gás, eu vou dar o nome a ela de temperatura T. O que eu vou fazer agora? Mantendo o número de pezinhos, porque se eu mantiver o número de pezinhos, eu mantenho a pressão. Então, a pressão, como eu tenho ainda dois pezinhos, a pressão continua sendo P. Só que do primeiro para o segundo sistema, eu aumentei a temperatura. Então, houve uma elevação de temperatura. Se eu estou chamando essa temperatura aqui de temperatura T, ora, no estado final, a temperatura aumentou para esse valor que eu estou chamando de T1, onde T é menor do que T1. T1 é maior. Quando você aumentou a temperatura, se eu mantive o número de pezinhos em cima, o que acontece? Entende? Se você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação das moléculas. As moléculas se agitam mais. Agitando-se mais, elas se chocam com mais frequência e com mais energia com as paredes do recipiente, certo? Como o número de pezinhos é o mesmo, a tendência é o gás se expandir. Por isso, o volume ocupado por ele agora é esse volume V1, maior do que o volume inicial V. Portanto, na transformação isobárica, ora, pressão é constante e temos que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Lembra da lei anterior, lei de Boyle-Mariotti? Quando pressão e volume eram inversamente proporcionais, um aumentava, o outro diminuía. E o produto deles era constante. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, significa que a razão entre elas é constante. Portanto, a razão de volume por temperatura é que agora permanece constante. E se volume por temperatura é constante, se eu pegar esse estado inicial e dividir o volume inicial pela temperatura inicial, isso vai dar o mesmo resultado que no estado final. O volume final dividido pela temperatura final, certo? Então, isso é a lei de Gay-Lussac. Se nós considerarmos a relação entre volume e temperatura, olha aqui, ó, no eixo Y volume, no eixo X temperatura. Veja, o estado inicial do gás eu tenho representado por esse recipiente. Aqui eu tenho a temperatura dele, que nós chamamos de T, certo? E o volume ocupado por esse gás, que nós chamamos de V. Isso dá no gráfico esse ponto. Quando eu passo para o estado final, o que aconteceu? Eu aumentei a temperatura de T para a temperatura final T1. Quando você aumentou a temperatura de T para T1, ocorreu um aumento de volume. Veja, o volume passou a ser esse valor V1. Se você ligar esses pontos, nós temos aqui uma reta que, se no eixo X a temperatura estiver em Kelvin, prolongando essa reta, ela chega na origem, chega na temperatura zero em volume zero. Essa reta, né, nós chamamos de isóbara. Olha só, isso é uma isóbara. E aí eu tenho a lei de Gay-Lussac, tudo bem? Então,
Quando a pressão é constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Dando sequência, agora a gente fala da lei de Charles. O que diz a lei de Charles? Veja, sob volume constante, agora o que está ficando constante é o volume. Quando nós temos uma transformação gasosa a volume constante, ela é chamada de transformação, vou colocar aqui, ó, transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Pode ser utilizado qualquer um dos três termos. Vou colocar aqui, ó, isométrica. Transformação isométrica. Lembra? Isocórica, isométrica ou isovolumétrica. Anota esses três valores, esses três nomes na sua ficha resumo, né? Então, voltando. Quando o volume é constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Veja o que diz a lei de Charles, que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Aqui, ó, eu tenho uma amostra gasosa com dois pezinhos em cima dela. Esses dois pezinhos exercem uma pressão que eu vou chamar de P. Tá? Desse jeito, o gás ocupa esse volume que eu estou chamando de volume V. E ele está a uma temperatura inicial que eu estou chamando de temperatura T. O que a gente faz agora? Ora, eu vou fazer uma transformação, eu vou provocar variações nas variáveis de estado dessa amostra gasosa, mas o volume se mantém constante. Veja, eu tenho aqui, ó, o mesmo volume. Dá para perceber aqui, ó, que o volume é o mesmo. Só que agora o que a gente fez? Eu aumentei a temperatura do sistema. Eu passei dessa temperatura T para essa temperatura T1. Então, nesse caso, vou colocar aqui em cima, ó, T1 é maior que T. Quando a gente aquece o gás, lembra, você fornece energia para as moléculas aumentam sua energia cinética, a tendência é aumentar o grau de agitação e baterem, se chocarem com as paredes do recipiente com mais intensidade. Se você mantivesse dois pezinhos, a tendência era o êmbolo seguir para cima e o gás se expandir. Como eu aumentei o número de pezinhos para essa pressão agora que eu estou chamando de P1, o volume se manteve constante, certo? Então, olha só, nesse caso, na transformação isométrica ou isovolumétrica, também pode ser, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E você viu comigo na tela anterior que, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas é constante, a razão entre elas é constante. Por isso, pressão por temperatura dá sempre um valor constante. Logo, se eu pegar no estado inicial, pressão por temperatura, ora, pressão dividido pela temperatura no estado inicial é exatamente igual à pressão final dividido pela temperatura final. Se eu colocar isso numa relação, aí, ó, esse é o Charles, né? Se eu colocar isso numa relação de pressão por temperatura, veja, no estado inicial do gás, eu tenho uma temperatura que nós chamamos de T e o gás exerce uma pressão que nós chamamos de P. Isso dá esse ponto no gráfico. Para a situação final, o que aconteceu? Eu aumentei a temperatura de T para T1, certo? Pode ter sido dobrada, por exemplo. Se eu dobrei a temperatura de T para T1, o volume também dobrou de V para V1. Se eu ligar esses pontos, isso também dá uma reta, né? E essa reta nós chamamos de isométrica. Ou isovolumétrica, dá na mesma, certo? Então tá aí a lei de Charles para as transformações isocóricas, isométricas ou isovolumétricas, que mantém o volume constante, ok? Se o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, certo? Aguardo você para a próxima aula, onde a gente vai falar de transformações gerais. E aí eu dou alguns exemplos para você entender bem esse assunto, ok? Daqui a pouco a gente conversa. Até mais.